Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos para mais uma aula do Catecismo da Igreja, aqui no nosso canal Crescer na Fé Católica. Muito bom reencontrar você que nos acompanha em cada aula e que busca conhecer mais a Deus e a doutrina da Igreja Católica. Com a aula de hoje, nós concluímos a etapa que tratou da ressurreição de Jesus. Os parágrafos 651 ao 655 de hoje vão nos mostrar que a ressurreição não foi um acontecimento isolado, mas é o ponto mais alto da história da salvação. Minha gente, antes da nossa vinheta, eu gostaria de partilhar com vocês uma grande alegria que eu tive há poucos dias. No último domingo de novembro, a Renovação Carismática Católica da nossa Diocese de São José dos Campos promoveu o Cenáculo da Redenção, um grande encontro de louvor, pregações, adoração e testemunhos. Esse evento celebrou os 50 anos da RCC no Brasil e na nossa diocese. Dentre outras pessoas, eu tive a alegria de ser um dos homenageados nesse cenáculo, porque fui um dos precursores da RCC aqui em São José dos Campos e também por ter sido coordenador diocesano da renovação em nossa diocese e também fui membro da Comissão Estadual da Renovação Carismática. Se você não conhece, a Renovação Carismática Católica foi e continua sendo uma espiritualidade fundamental na vida da Igreja, aberta à ação do Espírito Santo. A RCC trouxe de volta a alegria da vida no Espírito, os dons carismáticos e a evangelização. E na força do Espírito Santo, a RCC sabe evangelizar e o faz como ninguém. Naquela época tinha muita gente fera, viu? Muita gente santa. Infelizmente, muitos já faleceram. Tínhamos seminários de vida, experiências de oração, cenáculos, rebanhões, pregações em praça pública. Lembro do grande seminário de vida com centenas de pessoas que organizamos na Faculdade de Odontologia aqui de São José dos Campos. Foi um evento memorável, marcante, com frutos que permanecem até hoje. Você que me assiste agora, participou daquele seminário? Conte pra gente aqui nos comentários, partilhando como foi aquela experiência de Pentecostes que você teve. Nossa cidade foi abençoada com muitos grandes líderes carismáticos, inclusive vários que se tornaram sacerdotes, como Dom Dimas Lara, Padre Luiz Fernando, Padre Djalma, Padre Betão, Padre Xandão e outros. Naquela época, havia grandes grupos de oração com centenas de participantes. Eu, por exemplo, fui fundador do grupo de oração Nossa Senhora de Fátima em 1980. Foram tantos milagres de Deus, tantas conversões, que valeria colocar tudo num livro para que ficasse tudo registrado e para que todos conheçam o poder e o amor de Deus. Quem sabe, não é? Mas eu quero aqui expressar o meu agradecimento ao Paulo, que está concluindo seu mandato à frente da coordenação da RCC Diocesana, e saudar a nova coordenadora, a Aline, e que Deus abençoe a RCC em nossa diocese. Eu fui agraciado com uma placa com dizeres muito carinhosos e uma mensagem muito singela e eu agradeço muito, viu? Meu muito obrigado à RCC de São José dos Campos. Bem, essa abertura já está muito longa, vamos à nossa aula e, para não deixar esquecido, você já sabe, né? Se inscreva, curta e compartilhe, tá bom? Vamos à nossa vinheta? Já já eu retorno. Até já. Ok, estou de volta e convido você a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda falamos sobre a ressurreição de Jesus e os parágrafos 651 ao 655 nos ajudam com mais alguns ensinamentos. É como se a gente pudesse voltar 2000 anos atrás para aquele anúncio que mudou tudo. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Não se trata de uma ideia bonita e muito menos de uma fantasia, como pensam aqueles que não creem
Amém. Nós estamos sim diante de um fato, de um evento real e histórico que salvou o universo, que transformou pessoas, recolocou o mundo no seu eixo e inaugurou uma nova maneira de existir. Mas como a gente pode ter certeza disso, hein? Primeiro, pelo testemunho histórico de tantas pessoas a quem Jesus se mostrou, testemunhos esses relatados em escritos e livros. Mas eu acrescento que a certeza que temos é em razão da nossa experiência pessoal e espiritual com o ressuscitado através do Espírito Santo. Nós o conhecemos, nós o sentimos, nós o experimentamos, nos relacionamos com ele, o escutamos, falamos com ele na oração. É exatamente essa a missão do Espírito Santo. Ele nos apresenta e nos revela Jesus, nos une a ele e nos transforma o coração. Se você que me assiste ainda não teve ou não fez esta experiência com Jesus ressuscitado, eu te digo, meu irmão, abra o teu coração, se reconheça pecador e necessitado de salvação. Peça ao Espírito Santo que ele plenifique o teu coração e que te apresente a Jesus ressuscitado. Peça com fé e você também vai conseguir esta graça, vai saber o que é ter paz, verdadeira alegria, uma vida com muito sentido. Essas graças são para você também, acredite nisso. Tome posse desta bênção. Meus caros, no parágrafo 651, a gente encontra que a ressurreição é a confirmação de tudo o que Jesus ensinou e realizou. Minha gente, Deus é fiel e cumpre sempre tudo aquilo que promete. Todas as verdades celestes são confirmadas pela ressurreição de Jesus. Ele deu a prova definitiva de que é Deus ao cumprir todas as promessas e todas as profecias que encontramos sobre Jesus nas Escrituras. Olha, talvez até exista por aí alguém que faça os prodígios que Jesus fez. Muitos profetas e fundadores de religiões que apresentem mensagens bonitas e positivas, mas nenhum deles morreu por mim, nenhum deles venceu a morte ao ressuscitar, como fez Jesus. No parágrafo 652, nós podemos aprender que a ressurreição de Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E isso é maravilhoso, e é o cumprimento do que o próprio Jesus anunciou durante sua vida terrestre. Isso nos deixa evidente que a pessoa e a missão de Jesus estão diretamente ligadas à história da salvação preparada por Deus ao longo do Antigo Testamento. Por exemplo, eu quero citar aqui o Salmo 15, que diz: Vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que vosso santo conheça a corrupção. E destaco também o livro do profeta Jonas, no capítulo 2, que conta a história do profeta que foi engolido pela baleia e foi cuspido na praia depois de 3 dias, numa alusão perfeita do próprio Cristo, que depois da sua morte ressuscitaria dos abismos no 3º dia, vencendo a morte. Também quero citar aqui o livro do profeta Oséias, no capítulo 6, que diz que, depois de 2 dias, ele nos reviverá. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Essa passagem é interpretada como uma profecia do retorno de Cristo à vida ao 3º dia, trazendo restauração. O catecismo nos lembra que a vitória de Cristo sobre a morte não é apenas dele, nós participamos dela também. Como afirmou São Paulo, em Cristo somos mais do que vencedores. Jesus, ressuscitado com seu corpo real e glorificado, nos revela que a salvação inclui também o nosso corpo, a nossa história concreta, a nossa vida cotidiana. Em Cristo ressuscitado, Deus abraça a nossa humanidade. Minha gente, é muito amor envolvido, um amor infinito de Deus para salvar a cada um de nós. A vida nova de Jesus brota desse amor sem medida. E falando dos parágrafos seguintes, eu gosto muito do 653 porque vem nos reafirmar que Jesus é Deus. Quando Jesus diz: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Essa fala de Jesus faz conexão direta com aquele episódio em que Moisés, lá no Antigo Testamento, conversava com Deus diante da sarça ardente no Monte Horebe. Moisés pergunta para Deus: qual é o seu nome? E Deus responde: o meu nome é Eu Sou. Isso é para nos ensinar que Deus está fora das nossas limitações humanas, do tempo e do espaço. Deus
sempre foi e sempre será. Ele é o eterno eu sou, em todos os lugares e em todos os tempos. E é assim que Jesus se revela, o Senhor eterno de todas as coisas. É o nosso Salvador, o Senhor de nossas vidas, o Rei dos Reis, vivo e ressuscitado. O parágrafo 654 é muito rico e nos ensina que a Páscoa de Jesus tem duas dimensões. A primeira é que, pela morte de Jesus, todos nós fomos redimidos do nosso pecado. A segunda dimensão é que, pela ressurreição de Jesus, nos foi aberta a possibilidade de uma vida nova na força do Espírito Santo que coroou a obra salvífica. Aqui está o coração da nossa fé cristã. Não apenas somos perdoados, mas também somos recriados. A cruz nos liberta e a ressurreição nos projeta para a novidade da vida em Deus e com Deus. E o parágrafo ainda fala de justificação, é? A justificação é mais do que absolvição. É restituição da graça perdida pelo pecado. Essa vida nova é participação real na vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. Não se trata apenas de uma promessa futura para quando estivermos na eternidade, mas de uma realidade presente. Já agora, a gente já é convidado para viver como ressuscitados. É o que nos diz São Paulo na carta aos Romanos. Como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova, ou seja, uma vida de ressuscitados. E vejam que espetáculo! Este parágrafo 654 também cita o Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, em que Jesus chama os seus discípulos de meus irmãos. É sim, é claro que não o fez em vista de um vínculo familiar, mas sim por dom da graça. Com isso, nós podemos afirmar, meus caros, que pelo batismo nós somos irmãos de Jesus, participamos da sua intimidade, nos permite participar da sua relação com o Pai. Meus queridos, em Cristo ressuscitado, não somos apenas criaturas, mas filhos amados, herdeiros da vida eterna. Temos o valor e a dignidade de filhos de Deus. A morte foi vencida e a vida nova já começou em nós. E o parágrafo 655 cita o apóstolo Paulo, que ensinou que Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Com isso, ele nos afirma que a ressurreição de Jesus é início e garantia da nossa própria ressurreição. Jesus inaugura uma humanidade renovada, destinada à comunhão plena com Deus. A ressurreição não é apenas vitória de Jesus sobre a morte, mas é também a elevação da humanidade à comunhão trinitária. Cristo nos puxa constantemente para o alto, para viver já aqui na terra como cidadãos dos céus. Em Cristo a morte foi vencida e a vida eterna já começou. Glória a Deus por isso. Meus caros, como eu falei no início, na nossa próxima aula, eu já vou começar a explicar a ascensão de Jesus aos céus, com aspectos muito bonitos e profundos. Você não poderá perder essa aula. E, por favor, não deixe de ler e refletir esses parágrafos 651 até o 655 para consolidar esses ensinamentos de hoje, tá bom? E eu convido você, claro, a se inscrever no canal se ainda não fez, a compartilhar esta aula com a sua rede de contatos para que mais pessoas conheçam o infinito amor de Deus. É uma forma de evangelizar. E se você tiver gostado dessa aula, por favor, dê aí o seu positivo, tá bom? Recebam todos vocês o meu carinhoso abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.